E seguimos agora com mais um grande destaque do CONIGES. Teremos Sandro Marques com a palestra O Poder dos Dados e Evidências do Mundo Real na Pesquisa e na Prática Clínica. Sandro é pesquisador colaborador da Stanford Medicine e da University Hospitals, nos Estados Unidos, professor da Faculdade Pequeno Príncipe e fundador da Analítica, Evidência e Dados em Saúde. Seja muito bem-vindo, Sandro Marques. Olá, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a indicação da doutora Tereza para estar com vocês aqui no CONIGES. Tenho um carinho muito grande pela cidade de Maringá e sempre é um prazer estar na cidade, na qual vou estar para a abertura do evento e aqui virtualmente com vocês. A ideia aqui hoje é conversar um pouquinho sobre a experiência minha dos últimos 5 anos em que estou trabalhando como pesquisador em evidências do mundo real. Eu fiquei 2 anos como professor visitante na Escola de Medicina de Stanford e atualmente atuo como pesquisador colaborador no grupo de pesquisa e evidência do mundo real na Faculdade de Stanford, assim como na University Hospitals de Cleveland, em Ohio, e também como professor pesquisador da Faculdade Pequeno Príncipe no programa de ensino em Ciência da Saúde desde março desse ano. Também tem, além disso, uma empresa analítica com a qual trabalhamos com toda a jornada de produtos e serviços para o uso de evidências e dados do mundo real para pesquisa. Então, eu gostaria de começar contando uma pequena historinha. Tá? É um caso real que aconteceu no Hospital Infantil de Stanford. Eles receberam o caso de um adolescente do sexo masculino que chegou com dores neurais severas nos 4 membros. A equipe de neurologia do hospital avaliou o caso e suspeitou que poderia ser um caso precoce de esclerose múltipla, o que seria bastante grave, preocupante, e que exigiria uma investigação aí extensa e cara, incluindo exames de imagem, internação e a punção lombar, com custo estimado em $30 mil. Além de tudo isso, teria a questão do impacto emocional para a família, pois, além do ônus financeiro, essa questão dos exames geraria grande estresse e ansiedade para o paciente e para sua família, diante da incerteza e a perspectiva desses procedimentos invasivos. Antes de seguir o protocolo padrão, a equipe médica buscou resposta para algumas questões. Nós já vimos um paciente assim antes, aqui no hospital. O que aconteceu nesses casos? Que tratamentos foram aplicados nesses casos? E por meio de uma área de Stanford que é chamada de Green Button, essa área já pesquisava o uso de dados de saúde para tomada de decisão clínica e para pesquisa. Eles mandaram essa pergunta de pesquisa, enviaram para a equipe e, em menos de 4 horas, rodaram um estudo completo utilizando os dados da instituição. Nesse estudo, conseguiram identificar aí cerca de 200 pacientes semelhantes que já tinham sido tratados no Hospital de Stanford. Descobriram que quase 80% desses casos, os pacientes tinham uma infecção viral semanas antes, e essa dor era um efeito colateral persistente dessa infecção. Com essa informação, a equipe de neurologia do hospital decidiu administrar corticosteroides no paciente e mandou para casa. E ficaram acompanhando a distância paciente, para observar quais sintomas o paciente ainda ia continuar apresentando. No dia seguinte, os pais ligaram para o hospital para dizer que os sintomas haviam desaparecido completamente, que o menino estava bem e que essa decisão de tratamento mais conservadora tinha sido a melhor escolha, tá? Essa decisão de testar os corticosteroides como solução, baseado nas evidências geradas, trouxe resultados surpreendentes aí, pois em 24 horas todos os sintomas já tinham sido resolvidos e a eficácia dessa abordagem não invasiva tinha sido confirmada. Então, se a gente olhar para a situação em 3 dimensões, a primeira delas teve o diagnóstico invasivo que foi evitado, pois o paciente não precisou passar por aqueles procedimentos de punção lombar, ressonância, que além de dispendiosos, são bastante estressantes para os pacientes.
Segundo, foi gerada uma economia significativa de cerca de US$ 30.000 ao evitar esse exame e internações desnecessárias, então o sistema ganha como um todo. E terceiro ponto, a família do paciente vivenciou uma experiência de tratamento muito mais calma e menos ansiosa, sem o peso de um diagnóstico complexo para o paciente. Agora, basicamente, o que foi feito nesse caso foi buscar respostas. Uma resposta para a seguinte pergunta: o que aconteceu com pacientes como o meu? Pois, através dessa análise retrospectiva de dados desse paciente, e obviamente usando o método científico, usando critérios adequados, usando uma base de qualidade que já estava preparada para isso, eles conseguiram resolver isso rapidamente. E aquela situação ali, o que foi feito? Foi gerada uma evidência do que aconteceu no passado com esses pacientes. Mas como é que em 4 horas você consegue gerar uma evidência com base científica e que permite a tomada de decisão? Bom, esse aqui é o esquema de como funciona o fluxo atualmente. Essa área chamada Green Button acabou virando uma empresa chamada Atropos Health, que a Stanford Medicine é sócia dessa empresa, investiu lá no comecinho US$ 8 milhões para lançar essa empresa no mercado. Eles tiveram um investimento Series A 2 anos atrás, tiveram um investimento rodada Series B no ano passado para expandir essas soluções para o mundo inteiro, já estão com soluções implantadas no Japão e na Europa. E aqui para o Brasil, quem está trazendo é uma empresa chamada Analítica. Mas como é que funciona isso tudo? Em primeiro lugar, começa com uma pergunta de pesquisa que os médicos pesquisadores geram e enviam para a equipe da Atropos via portal, via WhatsApp, via e-mail, o jeito que for mais fácil, eles mandarem essa pergunta de pesquisa ou a descrição do caso clínico de interesse. Dentro da Atropos, um time clínico e de cientistas de dados traduzem essa questão na estrutura adequada. Então, normalmente, quem recebe é o médico, que transforma aquela questão em códigos de diagnóstico, de procedimentos, de tratamentos, de medicamentos, e nós vamos chamar isso de fenótipo. Então, ele gera o fenótipo completo que descreve a situação de interesse. Isso é repassado por uma equipe de cientistas de dados que, por meio de uma linguagem própria que foi desenvolvida, faz uma busca dentro dos bancos de dados americanos e gera os resultados que são publicados no relatório chamado Prognostogram. Esse é o nome do relatório. Esse relatório ele foi construído ao longo de 10 anos de pesquisa. Os métodos são amplamente publicados, então não é uma caixa preta simplesmente que você não sabe o que está acontecendo. Os métodos que foram usados são todos publicados. Não tem o viés do analista de querer escolher, de fazer uma análise errada, porque todos os métodos são padronizados e dependendo da situação, dependendo da pergunta que é feita, é executado um método ou outro. Os bancos de dados eles já foram construídos, já foram avaliados a sua qualidade, já foram curados os dados que estão lá dentro. Então você também elimina ou diminui bastante, pelo menos, o viés de dados. E a partir disso é gerada uma evidência num formato de um relatório que ele é personalizado para cada paciente o caso descrito. Então, é possível na pergunta você indicar que é um paciente do sexo masculino de 51 anos com diabetes, sem hipertensão. Então, todas essas características são usadas para construir as coortes que vão ser comparadas. Esse relatório é enviado para o médico que inicialmente construiu o fenótipo. Esse médico escreve o resumo das conclusões e manda esse relatório assinado para quem solicitou em um prazo de até 48 horas. Então, em 48 horas, você tem um ciclo completo de geração de uma evidência desenvolvida cientificamente. O prazo estimado é de 48 horas, mas normalmente é enviado em menos de 24. E naquele caso ali foram 4 horas, porque estava tudo lá dentro, usaram a própria base de Stanford para fazer, e os médicos estavam lá dentro por faziam parte da equipe que criou a empresa e também são pesquisadores de Stanford. Mas para que a gente usa essas evidências no mundo real? A ideia é concorrer com o ensaio clínico randomizado? De forma alguma. A gente tem nos ensaios clínicos randomizados
Algumas características que, primeiro, eles são padrão ouro, tá? No entanto, mas são demorados, caros e desenvolvidos em ambientes altamente controlados. Por essas características e por várias outras, tem alguns grupos de pacientes que são subrepresentados nessas pesquisas clínicas. Por exemplo, crianças, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que está essa situação aqui no Brasil em termos de pesquisas clínicas desenvolvidas para crianças, pacientes gestantes, pacientes idosos, pacientes com múltiplas comorbidades, entre outros grupos aí, por exemplo, pacientes moradores de zonas rurais, pacientes transplantados. Então, todos são grupos que são subrepresentados nessas pesquisas clínicas e, pelas características das pesquisas clínicas, a personalização ela é bastante deficiente, porque os grupos que participam são grupos pequenos, então dificilmente você consegue fazer uma especificação com relação à idade, sexo e características de doença desses pacientes para poder avaliar qual que é a eficácia daquele tratamento nas pesquisas clínicas. De forma geral, as evidências do mundo real servem muito como suporte às pesquisas clínicas nessas situações, no planejamento de pesquisas clínicas, ou mesmo como grupo de controle, quando você tem, por exemplo, uma pesquisa clínica que é feita para um medicamento para doenças raras, onde você já tem dificuldade de fazer o recrutamento desses pacientes, e não faria sentido, já que você tem um medicamento que pode ter um efeito positivo para aquela doença, você ministrar placebo para comparar com o grupo de intervenção. Então, grupo de intervenção toma medicamento e grupo de controle toma placebo. Não faz sentido dar placebo. Então, o que você faz é você cria o grupo de intervenção com o medicamento e o grupo de controle você usa evidências do mundo real para poder fazer as comparações. Outra situação são aquelas onde a pesquisa clínica ela não é ética que seja desenvolvida. Por exemplo, você está comparando grupos de pacientes com dependência alcoólica com pacientes sem dependência alcoólica, ou que usam drogas ou não usam drogas, para comparar o efeito do medicamento, por exemplo. Quando você está falando ainda da comparação de pesquisa clínica com evidências do mundo real, a gente está falando também de duas medidas importantes, da eficácia e da efetividade de um medicamento. Ambas essas medidas são importantes para você acompanhar os resultados de um tratamento, mas a eficácia você mede dentro de uma pesquisa clínica, que é quão bem um medicamento ou vacina funciona em condições ideais e controladas. Essa é a primeira medida de eficácia e que gera um artigo, gera resultado e pode dar suporte à aprovação ou não de um tratamento. O segundo é a efetividade, que vai medir quão bem o medicamento ou vacina funciona no mundo real, com fatores que você não controla, que podem influenciar esse resultado, desde logística, características de população. Então, essa primeira normalmente se faz com pesquisa clínica e a segunda você consegue com evidências do mundo real. E a gente tem no site do FDA muitos exemplos de tratamentos que foram aprovados pelo uso de evidência do mundo real, que é aprovado nos Estados Unidos desde 2016. E nesse link que está nesse slide aqui, vocês conseguem ver mais de 100 projetos que tiveram aprovação com o uso de evidência do mundo real, com alteração de bula, ou seja, a aprovação expressa de um medicamento. E a gente sabe também que na própria aprovação das vacinas durante o Covid, foram usadas evidências do mundo real para dar suporte à decisão. Eu falei desde 2016 no FDA, é importante a gente entender aqui como foi a história da questão de gestão da informação em saúde nos Estados Unidos, que são pioneiros, é um país pioneiro nessa área. E começou lá na década de 60 com os primeiros sistemas de prontuário eletrônico. Em 1970, o governo começou a adotar amplamente prontuários eletrônicos nos hospitais públicos, ou naquelas classes que são controladas, que são suportadas pelo governo, né? Como veteranos e outros tipos de paciente. Na década de 80, houve um aumento expressivo do uso de prontuários eletrônicos,
Em 1996, teve a promulgação da RIPA, que é a Lei de Proteção de Dados e da Saúde. Lembrando que é uma lei bastante completa e é específica para a área de saúde, falando dos dados protegidos, as responsabilidades dos pesquisadores no uso dessa informação. Em 2004 foi criado um órgão para trabalhar nessa questão de informação informática em saúde. Em 2009 teve a promulgação da HITECH, que é uma lei do prontuário eletrônico, que previa que até 2014 todos os hospitais dos Estados Unidos deveriam ter prontuários eletrônicos para a coleta das informações do paciente. E em 2016 veio a ser promulgada essa lei chamada 21st Century Cures Act, que um dos pontos era a possibilidade do uso de evidência do mundo real para autorização de tratamentos no FDA. Então, se a gente for comparar esse histórico com o que aconteceu aqui no Brasil, a gente tem um gap aí que eu vou estimar mais ou menos uns 6, 7 anos, porque em 2002 o tema começou a ser discutido numa consulta pública do Conselho Federal de Medicina. Em 2004 foi lançado o Plano Nacional de Informação Informática em Saúde. Em 2007 foi feita uma resolução normatizando essa questão do uso de prontuários eletrônicos. E a nossa lei de proteção de dados só veio em 2018, que é a LGPD. Lembrando que não é uma lei específica para a área de saúde. A questão de dados de saúde é um dos itens trabalhados dentro dessa lei, e ela só entrou em vigor em 2020. Então, a gente tem, nesse caso específico aqui, um gap de 22 anos de diferença entre o que aconteceu lá e aqui. Mesmo a lei lá sendo mais específica e direcionada para a saúde, como aqui não é. Em 2018, tivemos a lei nossa do prontuário digital, que previa que até 2024 aí todos os hospitais teriam sistema de prontuário eletrônico implantado, e a gente sabe que tem vários hospitais públicos que ainda não têm essa tecnologia. Ainda o controle é feito em papel, né? E aqui a gente tem um gap aí de 9 anos do que aconteceu nos Estados Unidos para o que aconteceu aqui no Brasil. E aí, por último, se a gente olhar o que aconteceu aqui em 2023, a Anvisa liberou em 2023 o Guia de Evidências do Mundo Real, que é um guia de como se deve fazer pesquisa usando dados retrospectivos de saúde para usar essas informações para autorização de tratamentos ou mudança de bula dentro da Anvisa. Em 2024, criaram um grupo para discutir um tema. Então, vocês podem ver que é um tema bastante recente aqui no Brasil. E aqui a gente tem o gap aí de pelo menos 7 anos, e nós não estamos falando de uma lei aqui, a gente está falando de um guia de como usar essas informações. E quando a gente olha para o histórico do que está acontecendo em relação à pesquisa clínica, esse aqui é um gráfico que mostra a quantidade de pesquisas clínicas em pediatria que são cadastradas por ano aqui no Brasil. Você vê que tem uma tendência de queda, e esse declínio pode ser atribuído a diversos fatores, como, por exemplo, desafios regulatórios, a dificuldade no recrutamento de participantes e própria mudança no formato de financiamento de pesquisas. E a gente tem aqui, então, na pesquisa na área de pediatria, um espaço muito promissor de desenvolvimento aqui no Brasil. Esse é um exemplo de como é feito nos Estados Unidos atualmente. Então, a abordagem tradicional de produtos que são trabalhados, que são desenvolvidos para criança, a partir do produto é feito o ensaio clínico fase 1, com poucos pacientes. Logo depois tem o ensaio clínico fase 2, onde tem uma quantidade maior de pacientes. E depois disso vem o ensaio clínico fase 3, com uma grande quantidade de pacientes. E aí você publica os resultados para buscar a aprovação desse tratamento. Esse ciclo aqui pode durar aí até 10 anos, desde o início da pesquisa até a aprovação do tratamento. Quando você usa a abordagem de evidências do mundo real, você pode pegar o produto, buscar dados do prontuário eletrônicos de uso desse medicamento com crianças, por exemplo, dados de cobrança das seguradoras, porque acontece que o médico tem ele pode prescrever um tratamento off-label. Se ele está no hospital pediátrico, encontra um paciente com uma doença, com câncer, por exemplo, que ele sabe que tem um tratamento que foi autorizado para adulto e tem tido resultado,
tem resultados comprovados, ele pode prescrever aquele medicamento para a criança. E isso acontece todo dia no hospital pediátrico, com vários tipos de medicamento, vários tratamentos. Se você tem esse registro dentro do prontuário eletrônico, ao longo do tempo você pode analisar quais são os desfechos dos tratamentos com as crianças. Imagine que você pode pegar esses dados retrospectivos, gerar uma evidência do mundo real usando métodos científicos, fazendo o tratamento desses dados. Você consegue, a partir dessas evidências do mundo real e um ensaio clínico pequeno, buscar a aprovação desse tratamento. E tem sido feito assim nos Estados Unidos, e a gente tem plenas condições de fazer isso aqui no Brasil também, reduzindo muito o prazo para aprovação desse tratamento e reduzindo também bastante o custo de trabalho, o custo envolvido para você conseguir a autorização desse tratamento. Aqui eu mostro alguns exemplos de medicamentos que foram aprovados nos Estados Unidos, usando evidência do mundo real. Então, por exemplo, em 2017, o FDA fez a aprovação acelerada desse tratamento para tratar carcinomas de célula de Merkel metastático. Tá? Outra, em 2021, o FDA aprovou o uso desse imunossupressor para prevenir rejeição em transplantes de pulmão em crianças e adultos. Esse medicamento era usado para outros tipos de transplante e, no caso, eles conseguiram mostrar que ele tinha efeito positivo também para transplante de pulmão. Tem vários medicamentos oncológicos que foram aprovados usando informações de mundo real. Esse aqui é um artigo que mostra vários exemplos. E outra situação também tem sido usado para aprovação de dispositivos médicos. Então, por exemplo, aqui em 2017 foi feita uma orientação para esclarecer como os dados do mundo real podem ser usados para decisões regulatórias para dispositivos médicos. Então, isso é amplamente utilizado lá há bastante tempo, mas aqui no Brasil é um assunto relativamente novo. Eu vou dar um exemplo para vocês prático de quando você consegue ter uma personalização muito maior usando evidência do mundo real. Lá na Escola de Medicina de Stanford, estou vinculado ao Departamento de Cirurgia do Sono, onde fiquei por 2 anos e acompanhei próximo alguns pacientes que faziam cirurgia do sono para tratar uma doença chamada apneia do sono. Essa é uma doença que está aumentando a prevalência no mundo inteiro à medida que as taxas de obesidade aumentam, como está acontecendo no Brasil, por exemplo. Ela resulta em fragmentação do sono e dessaturação do oxigênio. E essa dessaturação do oxigênio tem efeitos que são sentidos no corpo como um todo, além de outras questões como dificuldade de sono, tanto do paciente quanto de quem dorme com ele, porque o paciente ronca. E esse aqui, ó, é o tratamento padrão ouro, que é o CPAP. Então, é um tratamento que não tem contraindicações e ele é o tratamento padrão ouro para quem é diagnosticado com apneia do sono. Mas tem pacientes que não se adaptam a usar essa máscara. Tem situações que o parceiro do paciente não se adapta ao ver ali do lado a pessoa usando um dispositivo assim a noite inteira. Diz que para quem tem apneia é uma maravilha. Eu nunca experimentei, eu acho que não conseguiria me acostumar, mas é um tratamento padrão ouro bastante utilizado e eu vejo várias histórias de resultados positivos. Para pacientes que não têm adaptação ou não consegue por algum motivo usar o CPAP, que tentaram isso durante um tempo, existem tratamentos que são cirúrgicos. Então, eu nem sabia que existia cirurgia do sono, quando fui para lá aprendi isso. E uma das cirurgias que eu acompanhei lá dentro do centro cirúrgico foi implante implante de hipoglosso. Ele é quase um marca-passo que é implantado aqui em cima do peito. Ele tinha, na época, um fiozinho que conduzia até a costela para perceber que o paciente deixou de respirar, e puxa um fiozinho aqui na base da língua que dava um choquezinho, e nesse choquezinho, nesse estímulo, a língua do paciente estica e ele sai da apneia e volta a respirar. Tudo isso sem o paciente acordar, tá? Obviamente depende da leveza do sono desse paciente, por isso tem paciente que também não se adapta ao implante do hipoglosso. Mas por que estou falando desse tratamento?
Esse é um tratamento recente que foi desenvolvido lá no final da 2012, 2013, e 2014 ele foi aprovado e começou a tomar espaço de uma das cirurgias bastante utilizadas, que era a uvalopalotoplastia. Vocês podem ver que aqui era uma cirurgia bastante utilizada, mas quando veio o implante de hipoglosso, começou a crescer bastante a quantidade dessa cirurgia e diminuir a quantidade de uvalopalotoplastia. E aqui até 2020, esse artigo que a gente publicou, que a gente analisou até 2020, mas se você olhar a tendência para 2025, ela continuou no mesmo sentido, como sendo uma cirurgia bastante utilizada, e agora já tem inclusive concorrentes desse dispositivo aqui, outras empresas fabricando equipamentos parecidos. Agora, para autorizar esse tratamento, foi feito essa pesquisa clínica, e vocês podem acompanhar aqui a quantidade de pacientes que participaram dessa pesquisa. Foram 126 pacientes com idade de mais ou menos 54 anos, 83% dos pacientes do sexo masculino e 97% dos pacientes brancos. Esse 97% dos pacientes brancos não representa nem perto o que é a população americana. Da mesma forma, 83% não representa a quantidade de pacientes que têm o diagnóstico de apneia do sono, que está em média entre 60% homens e 40% mulheres. Então, ele é bastante distante. Então você não tem representatividade nem na raça, nem no sexo e na idade. Não é essa idade média dos pacientes que fazem implante de hipoglosso. Então veja aqui 54 anos. E aí com 126 pacientes, eu não conseguiria responder, por exemplo, qual o resultado esperado desse implante para uma paciente negra de 65 anos. Ela não bate, ela não foi considerada paciente com essa característica dentro dessa pesquisa. Mas, obviamente, é feita uma generalização e a suporte de decisão, nesses momentos, é feito com base nesse artigo, usando essas características. Fizemos um estudo com foco em avaliar a infecção de pacientes pós-cirurgia de implante de hipoglosso, fazendo correlação com o nível de glicemia desse paciente no momento de cirurgia. Então, comparamos a glicemia até 126, ou pacientes com glicemia 126, e vejam o tamanho da amostra que a gente tem aqui nessa base de dados. Nós tivemos 9.701 pacientes, 60% do sexo masculino, muito mais próximo daquele percentual de diagnóstico, que é 60-40 estimado. 78% não latino, ainda assim, tem um percentual de pacientes que fizeram cirurgia que eram brancos, 82%. Isso também não representa a realidade, mas aqui a gente começa a ver uma questão de acesso de pacientes a essa tecnologia, questões raciais, como influenciam o acesso a esse tipo de tratamento, mas ele está mais próximo da realidade. E aqui eu consigo entender, percebam que a média de idade aqui, 65 anos, bem diferente daquela dos pacientes que participaram da pesquisa clínica. E isso aqui representa muito mais realidade do que aquela pesquisa lá no final. Então, tirar o zoom aqui. Deixa eu ver, acho que já foram quase 30 minutos. Eu tinha preparado um videozinho para vocês que mostra uma situação onde a gente faz a pergunta, não é naquela plataforma, mas você tem aqui a partir de uma pergunta de pesquisa, a plataforma busca na internet, busca nas bases de pesquisas, como o PubMed e outras, quais artigos já foram publicados sobre o tema. Também já traz uma relação de prognostogramas publicados sobre o tema, que ele dá acesso a esses artigos diretamente. Tudo isso a partir de uma pergunta em inglês. Como não tinha nenhuma que fosse relevante, eu pedi para que ele fizesse uma nova pergunta, então ele já entendeu, já interpretou como é que funciona, o que estava querendo, o que se queria saber nesse caso aqui, que é uma pergunta comparativa entre dois tratamentos para pacientes que têm pré-diabetes e qual o resultado da evolução para diabetes 2 de dois tratamentos diferentes. Ele me sugeriu algumas melhorias na pergunta aqui relacionadas ao uso de glicemia para fazer tanto a seleção de pacientes quanto a análise de desfechos.
E aí ele já adapta a pergunta para esse padrão, já que eu aceitei todas as sugestões dele, eu indico qual a finalidade dessa pergunta, se é um atendimento de um paciente ou se é uma publicação que eu quero fazer sobre o tema. Ele já gera todo o fenótipo, aquele trabalho que era feito pelo médico. Aqui, as LLM geram todo o fenótipo com os códigos de medicamentos, tratamentos, procedimentos e desfechos de interesse. Está te mostrando os códigos ali para você, para quem está pesquisando avaliar e responder se é isso mesmo, eliminar algum código. Ali se colocam alguns dados com relação ao prazo. Ele já indica quais bancos de dados são bons para responder a pergunta. Então ele diz aqui que o de Stanford é bom e indica que esse outro banco de dados aqui ele não é bom porque não tem um fenótipo específico. Outras bases aqui com 200 milhões de pacientes. Ele em 5 minutos gera o relatório. Então, já está aqui o resultado, eu consigo consultar na biblioteca e ele me apresenta aqui o relatório que mostra qual que é a nota do banco de dados para a adequação daquele banco de dados para responder a pesquisa, que é o Fitness Score, e já traz um resultado das cohorts que foram selecionadas, certo? E traz todas as conclusões com gráficos de demografia, especificação do fenótipo e assim por diante. Então, é um relatório bastante completo, e aqui está um exemplo, ó, só para vocês terem noção, nesse caso aqui, ó, o número de pacientes em uma coorte era de 962, na outra coorte 25 mil pacientes. E ele mostra que, estatisticamente, o grupo que tomou tirzepatide, ele tem menos evolução para diabetes 2 e menos complicações que os pacientes que tomaram a metamorfina, tá? E aí tem todos os gráficos, não vou entrar em detalhes aqui. E rapidamente, então, meu recado é: quando você tem dados que ajudam a salvar tempo para a sua tomada de decisão, esse tempo pode voltar a ser cuidado humanizado ao paciente. Então, o que a tecnologia nos ajuda a ser mais rápido no diagnóstico, na tomada de decisão, é um tempo que o profissional de saúde consegue aplicar para atendimento melhor desse paciente e um cuidado mais humanizado. Então, obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Queria agradecer novamente a indicação da doutora Tereza e o convite para participar desse evento. E aqui estão alguns contatos que vocês podem ter, meus e-mails da FPP, de Stanford, do University Hospital ou da minha empresa na Analítica, assim como o meu LinkedIn. E podemos conversar mais sobre o tema se quiserem. Obrigado, bom evento até vocês, foi um prazer estar com vocês. Nosso muito obrigado ao Sandro Marques por compartilhar conosco sua experiência e visão sobre o papel dos dados e das evidências do mundo real na transformação da prática clínica. Foi uma palestra repleta de insights sobre como a análise dos dados pode impulsionar decisões mais inteligentes e fortalecer a inovação em saúde.